Olá, meu nome é Ana Paula e hoje eu estou aqui para apresentar o meu estágio supervisionado docência dos anos finais do ensino fundamental. Eu sou aluna do Polo Uninter de Autônia, Paraná, e eu estou cursando o meu último semestre de licenciatura em matemática. Então, hoje na nossa aula de matemática, o conteúdo seria para o 7º ano, mas podendo ser aplicado também para o 6º ano. Hoje a gente vai aprender um pouquinho mais sobre figuras geométricas. E o objetivo dessa aula é identificar figuras planas e tridimensionais, reconhecer e identificar os elementos de um poliedro, de arestas, vértices e faces. O conteúdo dessa aula vai ser figuras planas, figuras tridimensionais, arestas, vértices e faces. Então vamos lá. O que são figuras geométricas? As figuras geométricas nada mais é do que objetos que estão ao nosso redor e possuem as formas geométricas. Elas têm vários tamanhos, várias dimensões e vários volumes. Então, se a gente parar para analisar, tudo que está em nossa volta tem figuras geométricas, tem formas geométricas. Aqui nessa imagem, eu trouxe uns exemplos para vocês de coisas que têm formatos geométricos. Só que tem muito mais. Tudo que, se a gente parar para analisar, tem um formato geométrico. Aqui é uma pizza no formato circular, a bola no formato circular, um relógio no formato quadrado, o dado também no formato quadrado, o dinheiro está no formato retangular, essa caixinha de presente também está no formato retangular, as placas que tem na nossa cidade, né? Formato triangular, e aqui é uma pirâmide, a pirâmide também em formato triangular. Se parar para analisar, tem a TV no formato retangular, tem guarda-roupa, tudo que você parar para analisar aí na sua casa tem um formato geométrico. Então vamos lá. As formas geométricas basicamente estão presentes em todos os objetos que nos cercam. Dessa forma, podemos classificá-las como sendo planas e não planas. Aqui eu trouxe os dois exemplos para vocês. Aqui são as figuras planas e aqui são as figuras não planas. São figuras espaciais e tridimensionais também, tá bom? Então vamos aprender um pouquinho sobre as figuras planas. O que são essas figuras planas? As formas geométricas planas são aquelas que podem ser representadas dentro de um plano bidimensional. Dessa forma, possuem um comprimento e uma largura. O que quer dizer esse plano? Se eu desenhar um quadrado aqui na minha mão, eu estou desenhando um quadrado em um plano. Ó, desenho um quadrado. O quadrado está em um plano, pertence apenas à minha mão. Ele não está saindo fora da minha mão. Se eu desenhar um triângulo nessa parede, o triângulo vai ficar apenas em um plano, o plano da parede. Se eu desenhar um círculo num papel, o círculo vai ficar apenas no plano do papel. Então, isso são figuras planas que permanecem em apenas um plano, certo? Aqui a gente tem alguns exemplos que são os quadrados, triângulos, retângulos, círculos. Essas são formas bidimensionais que ocupam apenas um plano. Elas não saem do plano, elas só ficam no plano. Esse quadrado só está no plano da minha mão, tá? Aí é um dos exemplos, ó, o círculo, circunferência, quadrado, retângulo, hexágono, triângulo, pentágono. Tem muitos mais formas geométricas planas, só que essas daí são as mais conhecidas, tá? Desde que a forma fique em apenas um plano, ela é forma geométrica plana. Agora vamos aprender o que são formas geométricas espaciais ou tridimensionais. Se você falar espacial, tá certo. Se você falar tridimensional, também está certo.
As formas tridimensionais são aquelas que têm 3 dimensões: o comprimento, a largura e a altura. Vamos dar um exemplo aqui. O quadrado é uma figura, um formato plano. Por quê? Porque só está na minha mão. Vocês concordam que a frente desse cubo também é quadrado? Então, mas esse cubo, ele não é plano. Porque se eu colocar ele na minha mão, ele sai da minha mão. Ele ocupa outro plano. Então, significa que ele é tridimensional, ocupando 3 planos, 3 tridimensão, que é a largura, o comprimento e a altura. Aqui no quadrado da minha mão, que é o plano, eu só tenho a altura, o comprimento e a largura. Aqui o cubo já sai da minha mão, então ele está ocupando outro plano. Entendeu a diferença? O que ocupa outro plano, ela é espacial, não é mais plana. É espacial ou tridimensional, tá? Se eu ponhar esse enlatado na minha mão, ela é espacial ou plana? Espacial, porque ela tem um corpo para cima, certo? Ela não tá só no plano da minha mão, ela ocupa outro plano também, sem ser a minha mão, tá? O que ocupa apenas um plano é figuras planas. O que ocupa outros lugares já são formas tridimensionais. Aqui são os exemplos que eu trouxe para vocês de formas tridimensionais. Ó, a esfera, a gente não pode chamar ela de círculo. Por quê? Porque a esfera ocupa um espaço. O círculo, se eu desenhar o círculo na minha mão, vai ficar apenas na minha mão, apenas no plano. Já a esfera, que é considerada as bolas, ela ocupa outro espaço, então eu não posso chamar uma esfera de círculo. Ela tem o formato de círculo, mas ela não é um círculo, tá? Igual essa pirâmide aqui, eu não posso chamar ela de triângulo. Ela tem a forma de triângulo, mas ela é uma pirâmide. Por que pirâmide? Porque ela está ocupando mais que o plano, ela está ocupando outro plano, né? Eu tenho uma pirâmide aqui para mim conseguir mostrar para vocês, ó. Aqui é o triângulo da pirâmide, correto? Só que ela, se eu ponho ela aqui na minha mão, o triângulo aqui na minha mão, ela ocupa outro plano. Então, pirâmide ocupa outro plano, tá? Não pode chamar isso aqui de triângulo, porque o triângulo fica apenas em um plano. Mesma coisa do cubo, ó. O cubo eu não posso chamar de quadrado. Por que que eu não posso? Porque o cubo, ele é tridimensional. Qualquer dúvida, vocês podem deixar aí no comentário que eu respondo para vocês, tá? E agora a gente vai aprender um pouquinho o que são arestas, vértices e faces. Então, vamos lá. A aresta são os resultados do encontro entre duas faces que formam a linha. Então, o que que é a aresta? Aqui, ó, é as faces. Esse encontro da face forma essa linha. Essa linha é a aresta, tá? As faces se encontram formando a linha é a aresta. Depois a gente tem o vértice. O que que são os vértices? Os vértices são os pontos de encontro da aresta. Então, aqui eu tenho uma aresta, esse ponto de encontro de outra aresta, ó, aqui tem duas arestas, forma o vértice. Então, os pontos são os vértices. E a face, que é o último ali, ó, são as superfícies planas. Então, aqui eu tenho várias superfícies planas, tenho várias arestas e várias vértices, que são os pontos, tá? Aqui é um slide explicando certinho, ó, a face, é a lateral, é a parte plana, a aresta é a linha, não se esqueçam, aqui também é uma aresta, aqui também é aresta. E os pontos dos encontros, ó, são
as vértices. Aqui também tem uma vértice, aqui também tem uma, aqui também tem uma, tá bom? Bem facinho de entender. Então, vamos lá para o nosso primeiro exemplo para ver se vocês conseguiram entender a nossa aula de hoje, que foi o aprendizado das formas planas, das formas tridimensionais, o que é arestra, o que é vértice e o que é face, tá? O primeiro exercício está pedindo para a gente circular em cada grupo as formas que você usaria para construir as figuras abaixo. Então, para vocês verem que os objetos eles podem ter várias figuras geométricas. A gente vai ver isso aqui agora. Essa primeira aqui está representando uma caixa. Vocês conseguem ver que aqui na frente da caixa forma qual figura geométrica? Isso mesmo, forma o retângulo. E essa lateralzinha aqui, gente? Essa lateral está formando o quadrado. Trouxe aqui uma caixinha de exemplo para vocês conseguirem entender. Essa caixinha, no formato tridimensional, é chamada de paralelepípedo, tá? Não é chamada de retângulo. O retângulo é apenas uma parte da caixinha, tá? Aqui, ó, a gente vê que tem o quadrado. Só que eu não posso chamar essa caixa de quadrado retângulo, não. Essa caixa é considerado uma fórmula paralelepípedo que possui duas figuras geométricas, o retângulo e o quadrado. O próximo é chamado de cilindro, tá? O cilindro, aqui na parte de cima, a gente consegue ver que é redondo, que é o círculo. Ó, o círculo na parte de cima e na parte de baixo. Já nessa lateral, o que será que é? Trouxe aqui um enlatado para vocês conseguirem ver, ó, que é igual ao cilindro. Esse enlatado é chamado de cilindro, essas duas partes são circulares. Já essa parte aqui, trouxe impresso para vocês conseguirem ver. Deixa eu só achar aqui. Ó. Aqui, se vocês conseguirem ver, o cilindro é os dois círculos que formam as duas partes da lata. E aqui a gente vai ter um retângulo no meio. Esse retângulo aqui é a lateral do nossa lata, ó. Aqui na verdade é um retângulo. Então essa segunda opção nós temos o círculo e o retângulo. Agora vamos para a nossa pirâmide. Aqui a gente vê que é triangular, ó. Que a gente tem o triângulo, então vamos circular o triângulo. E na parte de baixo? Isso mesmo. Na parte de baixo a gente consegue ver que ela é quadrada, tá? Nossa pirâmide, então, possui duas formas geométricas, triângulo e o quadrado. O último que nós temos é o dado. O dado, qual que é? Isso mesmo, é o quadrado. Todas as partes do quadrado, do dado, são iguais, igual ao cubo. Todas as partes são quadradas iguais, tá? Então, no dado, a gente só vai ter uma figura geométrica, que é o quadrado. Agora, vamos para outro exercício. Este exercício é para nós completarmos o que está faltando aí nas linhas. Então, vamos lá. Qual é este daqui, gente? Já falei várias vezes hoje na aula. Este daqui é a nossa pirâmide. Isso mesmo, quem acertou tá de parabéns. Pirâmide, ó. Muito ruim escrever aqui. Pirâmide. Ai, deu pra entender, gente? Tá... Tem que apagar.
Muito feio, né? Aí, ó, agora é o D. Pirâmide. E tem quantas faces? Quantas faces tem a nossa pirâmide? Vamos contar? Lembrando que as faces são as partes... Isso mesmo, as partes retas. Então, vamos lá. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. 5 faces na pirâmide. E possui quantas arestas? Quantas arestas eu tenho? Lembrando que as arestas são as linhas. Isso mesmo. Então, vamos lá contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, a nossa pirâmide tem 8 linhas, tem 8 arestas. E quantas vértices? As vértices são os pontos que se encontram. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Então, a minha pirâmide tem 5 vértices. Esta é a pirâmide e tem 5 faces, possui 8 arestas e 5 vértices. O próximo é chamado de prisma. É esse daqui, ó. Esse daqui é chamado de prisma. Então, todo mundo escrevendo aí. Prisma. Ai, que difícil. Quantas faces o prisma tem? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. O prisma tem 5 faces. Possui quantas arestas? As arestas são as linhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, tem 9 arestas. E as vértices? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso mesmo, 6 vértices. Conseguiram entender certinho? Qualquer dúvida, vocês podem deixar aí no comentário que eu vou responder, tá bom? Então, essa é a minha aula. Eu queria agradecer a todos que assistiram. E se puder deixar um like e se inscrever no canal, eu ficaria muito agradecida. Até a próxima!